E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje num cenário totalmente diferente do comum, né? Não tão diferente porque o nosso aquário está aqui atrás, né? Um dos nossos aquários, melhor dizendo. Mas estamos aqui vestidos, né? Com a camisa do time do nosso coração, né? O nosso Bahia. Para quem não sabe, está acompanhando esse vídeo, nós somos aqui do interior do estado da Bahia e estamos falando diretamente com você que está acompanhando esse vídeo nesse canal, que se ainda não é inscrito, já convido você para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar com todos. E não esqueça, ativem as notificações para que assim você possa receber os nossos conteúdos assim que nós publicarmos aqui no canal. Mas enfim, o que é que está acontecendo? Confesso para vocês que o vídeo de hoje é um vídeo que eu já estava há um bom tempo me programando para fazer, mas estava buscando o momento oportuno porque é um vídeo que, como vocês podem ver, é um pouco longo, mesmo com tantos cortes que fizemos no decorrer dessa gravação. Mas vocês vão entender depois da vinheta o motivo disso aqui tudo sobre essa mesa. Bom, pessoal, nós voltamos e chegou o momento de eu explicar para vocês por que nós temos todo esse aparato aqui em cima da mesa. Bom, hoje é uma quinta-feira que antecede o feriado de Páscoa. Para quem não sabe, eu trabalho, em uma escola de rede privada e é uma escola de segmento religioso. E hoje, como é quinta-feira, uma quinta-feira que antecede esse feriado, pelo motivo de ser uma escola de segmento religioso, hoje não teve aula. Então eu escolhi esse dia, por ser um dia que eu estou em casa, mais tranquilo, para poder gravar esse vídeo para vocês. Hoje nós separamos esta tarde para fazer a manutenção do nosso aquário plantado. Hoje vocês vão acompanhar uma rotina de TPA aqui do meu plantado. Vamos fazer a manutenção do filtro, vamos fazer a troca parcial de água, vamos fazer a fertilização, vamos explicar cada passo que nós dermos aqui com relação à TPA desse plantado. Vocês vão acompanhar. Caneta e papel na mão, celular ou tablet, claro, não esse que você está assistindo. Mas se você tiver um tablet, um computador, que poder assistir o vídeo, que puder anotar, anote as dicas que nós vamos passar aqui para você nesse vídeo, nessa manutenção, porque são dicas valiosas que vão te ajudar e vai fazer com toda certeza que o seu aquário venha a ter um grande desenvolvimento. Então, sem mais delongas, nós vamos agora à primeira parte da nossa manutenção. Bom, pessoal, nesse momento nós vamos retirar aí 50 litros de água do nosso aquário plantado utilizando esse sifonador aqui, que é um sifonador simples. Ele é excelente para retirar a água do aquário sem problema nenhum. Porém, para fazer sifonagem no aquário, eu não indico que vocês utilizem esse sifonador porque ele puxa muito substrato. Então, assim, já tenho pretensões de comprar o sifonador automático para utilizar aqui só para sifonagem. Esse aqui é um excelente sifonador para remover água. Agora, na questão de fazer sifonagem no substrato, quando necessário for, se houver por algum motivo você precisa fazer a sifonagem no aquário, não indico que vocês façam com ele, porque ele puxa muito substrato. Ele é indicado porque não puxa peixe. Se vocês verem lá dentro, tem essa cruzinha aí que impede de alguns peixes passarem. Porém, com relação a substrato, meus amigos, eu não indico vocês utilizarem esse sifonador aqui se a sua intenção é fazer uma limpeza no substrato, caso esteja muito sujo. Bom, vamos lá, vamos fazer aí a sifonagem do nosso aquário, vamos remover aí 50 litros, o balde está aqui embaixo. Como é que eu sei que eu vou tirar 50 litros de água? Eu já fiz a contabilidade e já descobri, ou melhor, já fiz as contas, e já descobri que esse balde que eu estou utilizando aqui embaixo é um balde de 25 litros. Então, são dois baldes desses que dá o total de 50 litros de água. Se vocês observarem,
eu soltei ali o sifonador porque a água está caindo, né, lá dentro do balde, por ser um aquário que tem uma altura aí bem legal. A base dela é de 1,20 m, o aquário está em cima dessa base. A água ela já vem já com a força na caída, né? Mas o que eu quero falar com vocês é com relação à luminária, que se vocês observarem, tá baixa, né, a iluminação do aquário. É porque o aquário, pessoal, ele acabou de ligar, tava desligado, né? Nós fazemos aqui um fotoperíodo de 8 horas, né? 8 horas, ele liga às 2h30 da tarde e desliga aproximadamente às 21h30. Então aí são 8 horas, né, aonde acontece o período aí de fotoperíodo do nosso aquário. Então o nosso aquário está aí com 1%, né, da sua luminária acesa, e até as até as 15h30 ele vai chegar a 60% e assim vai ficar até as 7 da noite. A partir das 7 da noite ele começa a diminuir aí a sua intensidade, tá certo? Bom, pessoal, eu vou cortar o vídeo porque agora, como eu estou só retirando a água do aquário, vai demorar um pouco. Se eu ficar só aqui, o vídeo vai ficar aí com mais de 1 hora e vocês não vão, né, conseguir ter paciência para acompanhar os outros processos que nós vamos fazer. Então nós vamos pausar o vídeo e daqui a pouco a gente volta já mostrando para vocês de que forma nós utilizamos a água das TPAs que nós fazemos aqui em casa. Bom, pessoal, você pode estar se perguntando por qual motivo é que eu estou no jardim com esse recipiente, que vale a pena, né, nós mostrarmos para você. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que uma vasilha de biscoito. Olha só, para que você, principalmente você que é casado e que está acompanhando esse vídeo nesse momento, não arrume encrenca com a sua patroa, com a sua esposa. Eu vou até deixar, né, esse vídeo mostrando somente este vaso. Esse vaso, eu tenho mais 2 lá dentro. Eu utilizo ele em todas as manutenções que eu faço no aquário. É um vaso de biscoito, ou seja, minha esposa comeu todos os biscoitos, sobrou o vaso e eu utilizo para pegar a água, tanto para retirar quanto para colocar água lá no aquário, sem precisar mexer nas caixas ou nas vasilhas da minha esposa e arrumar problema. Então, compre o biscoito, agrade depois o recipiente, você pega e utiliza na finalidade, né, com qual objetivo você quiser, né? Se você quiser fazer a manutenção dos seus aquários, se você quiser fazer qualquer coisa, você já tem um vasinho para poder utilizar. E eu tenho 2, né? Comprei os biscoitinhos, ela comeu os biscoitinhos, eu lavei o vaso, fiz toda a parte de higienização e comecei a utilizar. Claro, depois de higienizar, para não passar nenhum tipo de gordura ou de resíduo para o aquário. Mas enfim, por que eu tô aqui? Eu tô aqui, deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ver se eu consigo mostrar o balde. Eu tô aqui com a água que nós retiramos do aquário. Deixa eu só levantar aqui, porque agora eu posso mostrar aqui. Aí. Bom, eu tô aqui com a água que eu retirei do aquário. São exatos 25 litros dentro desse balde. E eu vou fazer a rega das plantas aqui que eu coloquei, né? Tô organizando um jardim aqui na área da frente de casa. E você vê que tem poucas gramas, né? Ainda tô retirando toda a parte de mato, mas já tem algumas plantinhas aí que eu coloquei e que, se você observar, principalmente aquela ali, ó, aquela ali já tá colocando até algumas flores. Por quê? Porque eu estou fazendo a rega dessas plantas com a água que eu retiro de todo o processo de TPA que eu faço. Porque essa água, ela não é mais interessante para o nosso aquário, devido aos resíduos, né, que estão ali, né, o xixi, o cocô do peixe, os restos de rações. Porém, é uma água que, se a gente for parar para analisar, é uma água que está repleta de nutrientes que serão benéficos aí na utilização das plantas de jardim, das plantas da sua casa. Então, se a sua esposa aí tem plantas, se você tem planta na sala, se você tem jardim ou está montando jardim, utilize a água de TPA para fazer a rega dessas plantas, que vocês vão ver como as plantas da sua casa vão se desenvolver
quanto a coloração dessas plantas vão mudar. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês. E agora nós vamos fazer, né, todo o processo de rega das plantas com a água que nós estamos retirando do aquário. Bom, pessoal, nós estamos aqui retirando mais 25 litros de água, fazendo aí a nossa TPA, como vocês podem ver aqui, e vamos dar seguimento aí na rega das nossas plantas. Porém, eu quero mostrar uma coisa para vocês que tem aqui em cima da mesa. Se vocês observaram bem, nós temos aqui vários panos de chão. Por quê? Você sabe que no processo de TPA a gente suja tudo, né? Então, eu indico para você, falo por experiência própria, comprem os seus panos de chão. Por quê? Às vezes você pega o pano de chão aí da sua esposa, ela pega o pano de chão e usa com desinfetante, usa com cloro, usa com infinidade de coisas, e depois você volta e pega esse pano para utilizar, não só para secar o chão, mas às vezes o vidro do aquário está sujo, e eu estou falando isso porque eu tenho certeza que tem pessoas que fazem isso, que pega um pano de chão e antes de passar no chão, passa aqui no vidro do aquário, pelo pano ser um pano de algodão. Aí vem e passa aqui no vidro. Às vezes o pano tá lavado, o pano tá limpo, aí passa aqui no vidro. Eu não recomendo. Então, por isso que eu recomendo a vocês terem os seus panos de chão, pessoal. Esse pano de chão aqui custou R$4. É um pano grande. Eu utilizo ele geralmente para fazer, né, a parte de limpeza aqui da base do aquário, tudo certinho. Esses dois aqui que eu utilizo para secar o chão, e tenho mais uma flanela. Essa flanela eu passo aqui no vidro, que daqui a pouco, deixa eu tirar aqui rapidinho, senão vai molhar, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como eu faço a utilização da flanela aqui no vidro também do meu aquário. Mas fica essa dica para vocês. Pano de chão, coloquei aqui na mesa para mostrar para vocês. Tenham os seus materiais de manutenção. Pano de chão, balde, o seu vasinho, né, para você fazer a retirada da água do aquário. Se você não quer fazer como eu fiz, como eu mostrei anteriormente, que eu peguei um vasinho, comprei um salgadinho, minha esposa gostou, eu peguei um vaso de volta para utilizar na manutenção, vá numa loja, né, que vende esses produtos aí de utensílios domésticos e compre um vasinho, um potinho para que você possa utilizar. Quanto mais a gente puder atrair pessoas para o aquarismo, criando certos hábitos, certa rotina, melhor. Se a sua esposa, se o seu familiar ver que você é um aquarista organizado, com certeza elas vão ter todo o prazer, até mesmo de ver você fazendo a manutenção aí nos seus aquários. Então, fica aí essa dica para vocês. Tenham um pano de chão de vocês, tenham um recipiente aí de vocês para poder pegar a água, para retirar a água dos aquários. Deixem tudo limpo, tudo organizado, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Agora nós vamos terminar de regar as plantas. Não vou mostrar essa parte porque já mostrei anteriormente. Nós agora vamos para a segunda fase da nossa manutenção. Nós estamos aqui com a nossa redinha que nós utilizamos aí, não só para colocar ou remover peixe, mas também nós removemos as folhas, algumas folhas que ficam soltas aí no nosso aquário. Aí a gente faz a remoção utilizando aí essa redinha. Então, quero lembrar vocês também que eu já removi o filtro do nosso aquário, já retirei ele, tá lá fora. Nós vamos fazer uma manutenção nele, vamos utilizar a água da TPA também para passar, né, nas mídias biológicas que devem estar um pouco sujas. Vamos fazer a troca do perlon. E agora já retiramos aí, né, essas folhas que estavam soltas e vamos lá para fora fazer a manutenção do nosso filtro. Bom, pessoal, agora nessa parte eu não vou mostrar meu rosto, eu quero que vocês foquem bem nessa questão da manutenção. Aqui está o nosso
filtro, né? Vocês veem que é um filtro bem grande, aqui comporta quase 2 kg de mídia. Nós vamos fazer a manutenção do nosso filtro. Vou abrir a torneira, mas não se preocupe, porque essa água está isenta de cloro. É uma água que está vindo diretamente de um tanque. Tanque esse que nós utilizamos aqui para fazer as manutenções quando necessário. Então podem ficar despreocupados com relação a isso, porque não tem cloro, tá certo? Nosso perlon nós vamos lavar e vamos colocar novamente, porque como vocês podem ver, não está muito sujo. Então nós vamos lavar o perlon para tirar todo esse excesso de sujeira. E vamos lavar também essa buchinha que já vem com filtro, né? Todos os filtros vêm com essa bucha aí, juntamente com as outras peças, né? Que por sinal eu tirei, tá bom, pessoal? Só tô utilizando essa buchinha. Vocês não têm noção do quanto essa água tá saindo quente dessa torneira, pessoal. Hoje está fazendo um calor absurdo aqui. Um calor absurdo. A água está parecendo que estava morna no fogo. De tão quente que tá. Parece que eu coloquei água para mornar lá no fogão. E coloquei aqui novamente, porque tá demais esse calor, mas tá acabando, né? Daqui uns dias a gente já tá aí falando do frio. Então, vamos lavar aqui também essa peça. Vamos retirar aqui essa parte do rangueão que saiu, veio junto com... Pronto, essa é a água. Vou devolver ela para o lugar dela, que é dentro desse motor. Deixa eu desmontar aqui essa parte também e passar uma água. Aqui também. E aqui também. Essa outra parte aqui, onde fica as mídias, nós também vamos passar a água. Vocês veem que não é nada muito elaborado, né? A gente só passa água para tirar o excesso mesmo da sujeira. Não tem por que ficar aqui esfregando bucha, esfregando tudo, é igual as mídias. Agora eu vou mostrar para vocês as mídias que eu utilizo aqui. Eu utilizo as mídias da Oceantec, as Nano Rigs, essa mídia porosa. Você vê, essa mídia aqui é escura, não vai mostrar tanto. Mas essa, como é mais azulzinha, você vai ver que ela está com um pouco de sujeira. Não precisa você pegar essas mídias e escová-las, utilizar a escova de roupa, aquela bucha amarela que muita gente utiliza, né? Bucha de prato. Não precisa você ficar esfregando ela com absolutamente nada. Só passar uma água ou da TPA que você vai retirar do aquário, ou então você pega a água, se você tiver aí armazenada, a água para reposição. Você vai pegar essa água de reposição, você pode colocar na lavanderia, você pode colocar no local onde você lava ou no balde que você utiliza aí, que é separado para suas manutenções. Você pega, coloca elas e simplesmente chacoalha dentro da água para que você não venha matar a colônia de bactérias que já está presente aqui nessas mídias, que é de fundamental importância para o seu aquário. Nós estamos numa fase aqui agora que nós estamos simplesmente tratando do coração do nosso aquário, que é o sistema de filtragem. Se você acabar com as colônias de bactérias que tem aqui, você vai ter alguns problemas dentro do seu aquário. É importante, de fundamental importância, que essas colônias de bactérias elas sejam mantidas. O filtro, o sistema de filtragem do seu aquário é nada mais, nada menos do que o coração, a vida de toda a sua fauna. É aqui que faz todo o controle de absolutamente tudo do seu aquário.
Então, pessoal, tomem bastante cuidado. Ah, porque eu vi um vídeo, o rapaz estava passando uma bucha que estava escovando, que está errado. Está absolutamente errado. Não se escova mídia biológica. Já está dizendo tudo. Mídia biológica é para reter biologia, para formar as colônias de bactérias benéficas que são de fundamental importância para o seu aquário. Então, não lave de hipótese alguma com escova, com bucha, com nada. Só utilize a água de TPA ou água de reposição para fazer a manutenção. Por que água de reposição? Porque a água de reposição é uma água que você já tem preparada para o aquário, que você já utilizou ali, né? Um anticloro completo, que você já utilizou todos os produtos aí adequados para que você possa simplesmente chegar no seu aquário e colocar aquela água ali e ficar tranquilo, tá certo? Então é essa a dica que eu quero passar para vocês. Vamos agora passar para a próxima fase da nossa manutenção. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente fazer a manutenção dos vidros e assim está encerrando a nossa manutenção com a reposição de água e todo o processo de fertilização. Vou fazer a limpeza da parte interna dos vidros utilizando a escova magnética, pessoal. Eu tenho uma escova magnética aqui, gosto muito de utilizar ela para remover aquelas algas verdes e também remover algumas marcas, né, indesejadas aí no aquário. Provavelmente também eu vou estar fazendo, né, a poda das minhas cabombas. Eu tenho algumas mudas de cabombas aqui no aquário e já estão grandes. Vou fazer essa limpeza aqui somente nessa parte do display, porque nas laterais o aquário está totalmente limpo, então não tem necessidade assim de eu estar passando essa escova magnética sem ter sujeira nos vidros do aquário, não é verdade? Nós estamos agora numa etapa muito importante. Sentei aqui para falar com vocês, para vocês verem o tamanho da importância que tem essa etapa. Nós estamos contra a luz, né? Colocamos a iluminação ali para ficar de frente para a gente, né? Para apresentar uma melhor qualidade de vídeo para todos vocês. Mas o intuito não é fazer algo enfeitado para vocês. A realidade é que nós queremos apresentar para vocês como nós fazemos a nossa manutenção, a importância de cada passo que você dá dentro desse processo de manutenção, né, das TPAs, que são as trocas parciais de água, e que é algo que é de fundamental importância para a vida e para a saúde dos seus peixes. Então nós estamos agora numa etapa muito importante, que nós vamos preparar a água. Vou até abaixar aqui o tripé para que vocês vejam. Nós temos aqui 25 litros de água já dentro desse balde, que nós vamos repor dos 50 que nós tiramos. Vamos fazer o mesmo tratamento e vamos colocar mais 25 litros, formando 50, e vamos passar para a fase final. Mas o que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês é com relação ao condicionador de água, meus amigos. Esse carinha aqui é que vai fazer a diferença na sua manutenção. Por quê? Porque tem muitas pessoas que compram, às vezes tem lojistas mal intencionados que vendem certos produtos que não tem tanta qualidade e que só vai fazer uma única função, que é remover o cloro da água. Porém, não é somente o cloro que vai prejudicar a saúde dos seus peixes. Nós temos aí uma infinidade de metais pesados. Nós temos a cloramina, nós temos a amônia, que é uma vilã dentro do aquarismo, né? A amônia tóxica, que tem pegado aí principalmente os aquaristas iniciantes, que têm perdido peixes, que têm saído até mesmo do hobby devido a estar enfrentando situações de perca de peixe sem saber que está utilizando aí no seu processo de manutenção um anticloro que só vai remover o cloro, não vai remover as outras impurezas que são prejudiciais para a saúde dos seus peixes. Por isso eu venho trazer para vocês esse parceiro aqui, ó, a Basiflora. A Basiflora tem esse condicionador de água aqui, que é
excelente. Por que ele é excelente? Além do custo-benefício, vou deixar aqui embaixo o site e embaixo no comentário fixado o linkzinho também do site da Basiflora, onde vocês podem estar adquirindo esse produto. Mas vamos falar sobre ele. Além de remover o cloro, meus amigos, ele remove a cloramina. Ele ajuda aí a remover também a amônia tóxica. Além de contribuir, olha só que maravilha, contribui também para a saúde dos seus peixes, porque ele tem também vitamina C. Então é um condicionador de água completo, com um valor totalmente acessível e que vai fazer toda a diferença na sua manutenção. Eu não estou aqui querendo vender um produto para você. Eu estou mostrando para você que existem produtos de extrema qualidade que você deve utilizar sem sombra de dúvida para que você não venha continuar perdendo peixes no seu aquário. Se você não quiser utilizar o da Basiflora, que é um excelentíssimo produto, você pode estar aí pesquisando outros. Não tem problema. O meu intuito aqui é que você venha utilizar produtos de qualidade. Eu estou falando para você da Basiflora porque é um produto que eu utilizo aqui todos os dias nos meus aquários. Por que todos os dias? Porque eu faço a minha rotina de fertilização. As minhas plantas estão saudáveis. Vocês já viram a jiboia que eu tenho aí nesse aquário? Eu tenho 3 jiboias no aquário que ficam somente com as raízes dentro da água e tem se desenvolvido de uma forma surpreendente. Aqui atrás tem mais plantas, aquelas plantas que estão ali são plantas que as raízes ficam dentro da água e que estão também se beneficiando através desses produtos. E é uma empresa assim que eu conheço, sabe? Eu conheço o proprietário da empresa, sei do compromisso que ele tem, porque além disso ele é um aquarista aí de mais de 30 anos de hobby, ou seja, tem uma bagagem muito extensa dentro do aquarismo. E como ele havia conversado comigo e falava para mim que ele aprendeu muito, mas aprendeu mais com os erros, cometendo erros dentro do aquarismo. E aqui, meu amigo, é justamente para que você não venha cometer erros, não venha desistir do hobby. Então eu indico para vocês, está aqui atrás, bem no rótulo, né? Aqui atrás, tem escrito: remove o cloro, cloramina, metais pesados, possui vitamina C, melhora a saúde e a imunidade dos peixes. Então tá aqui, ó. Um condicionador de água, meus amigos, que eu tenho utilizado. Eu tenho utilizado esse condicionador aqui e tenho me surpreendido de uma forma muito positiva e chegou a hora da gente colocar no nosso aquário. Eu fiz uma dosagem aqui dentro desse conta-gotas. Aqui dentro desse conta-gotas está esse produto. Por quê? Porque não tem necessidade de eu utilizar um vaso desse e um balde, né? Então, para me ajudar no controle, né, e para que eu não venha desperdiçar também o produto, eu utilizo no conta-gotas. Então eu vou colocar aqui, já que é uma gota por litro, 25 gotas. Vou até abaixar aqui para vocês verem que está caindo dentro do balde. Pronto, já dosei, vou aguardar. A sua ação é instantânea, mas eu particularmente gosto de aguardar pelo menos uns 10 minutos e vou começar a encher o nosso aquário utilizando o vaso que eu falei com vocês, dei aquela dica sagrada anteriormente com relação à utilização de vasos, como você pode aí ter os seus próprios vasos sem precisar ficar pegando aí os potes, né, da sua esposa, os vasos da sua esposa e ter determinados problemas. E vou utilizar também esse funil. Para quê? Para eu não ficar desperdiçando água fora do aquário também. Então, vou pausar esse vídeo e quando eu retornar, já vamos estar ali colocando a água no nosso aquário. Próximo passo agora, depois de aguardarmos aí um curto período, como eu havia falado com vocês, nós já poderíamos ter colocado, né, a água de volta ao aquário. Porém, eu gosto de esperar um pouco para fazer esse processo
de reposição, mas o condicionador de água que nós utilizamos aqui, como eu já mostrei para vocês, da Basiflora, estou mostrando novamente, ele nos permite já colocar esse condicionador de água no balde e colocar diretamente no aquário, porque a sua ação é de forma instantânea. É 1 gota por litro ou 1 ml para cada 20 litros. Então, nós colocamos, esperamos aqui um curto período. Agora nós já vamos fazer a reposição do nosso aquário, utilizando 3 itens importantes para você, aquarista, que mora aí na casa dos seus pais, ou que você é um aquarista também, já é casado, você mora com alguém e quer evitar problemas. 3 itens importantes. O primeiro deles é um funil. O segundo deles, pano de chão. E o último, uma vasilha. Quem assistiu o vídeo até este exato momento sem acelerar, vai saber por qual motivo esses 3 itens são importantes. Se você acelerou o vídeo, infelizmente você não vai saber, porque esses 3 itens são de extrema importância na manutenção dos nossos aquários. Aí você vai ter que voltar o vídeo um pouquinho por causa da sua pressa para você entender qual o motivo. Vamos lá, pessoal, chegou a hora da gente repor a água do nosso plantado, colocando aí os primeiros 25 litros de água. Lembrando que nós fizemos aí uma TPA de 50 litros, estamos repondo os primeiros 25 litros e logo em seguida vamos fazer a reposição aí de mais 25 litros, encerrando essa fase e entrando aí na fase final da nossa manutenção. Lembrando, pessoal, que aqui, como eu não utilizo mangueira, né, para encher, infelizmente aqui a manutenção a gente faz no balde, aí temos que ter essa paciência. Mas o aquarista que se preze, ele tem que ser paciente, porque a gente tem que esperar a evolução do peixe, a gente tem que esperar a evolução das plantas, a gente tem que esperar o processo de reprodução aí dos peixes até surgir, né, as primeiras crias. Então, a gente tem que esperar tudo, né? Então o aquarista é assim, ele tem que ser paciente. E aqui na paciência a gente vai enchendo e daqui a pouco nosso aquário está aí completo e já vamos dar seguimento aí para próxima etapa e encerrar a nossa manutenção. Bom, pessoal, agora nós vamos a uma das etapas finais da nossa manutenção. Como vocês podem ver, o nosso aquário já está cheio, já completamos aí os 50 litros de água aqui do nosso plantado e nós vamos agora a uma das partes finais, que seria a rega, né, que nós vamos fazer das nossas plantas emersas. Eu vou explicar para vocês qual a finalidade desta rega, por que é importante nós regarmos as plantas que ficam com as raízes dentro da água. Pode parecer até uma prática, né, uma loucura fazer isso. Poxa, eu vou molhar uma planta que está dentro do aquário? Mas, pessoal, quando você tem a prática do que nós vamos fazer agora, que é simplesmente utilizar um borrifador com a água ou da TPA ou a água que você utiliza para reposição, você enche o borrifador e simplesmente vem regando essas plantas, pode ter certeza, pessoal, que as plantas de vocês vão ficar aí com um aspecto muito bonito. Por quê? Além de remover as impurezas, você vai estar fazendo nada mais, nada menos do que hidratando as suas plantas, como nós estamos fazendo nesse momento. Essas plantas elas ficam com as raízes, né? Essa parte aqui toda dentro da água e as suas folhas para fora. E aí a gente vem simplesmente regando com o borrifador,
para remover as impurezas e também uma forma de hidratação. Aí que vem a pergunta: é necessário que eu remova essas plantas do aquário para poder fazer esse processo de rega? A resposta é não. Aqui em casa nós mantemos as plantas no aquário e fazemos a rega dela no aquário. Depois nós viemos com a flanela que nós temos aqui já apropriada para passar no vidro, fazemos toda a limpeza do vidro, removendo assim o excesso de água que vai ficar no vidro devido nós estarmos borrifando aqui na frente do aquário. Eu estou simplesmente regando essas plantas fora do aquário porque eu estou fazendo manutenção. Automaticamente, quando o nível da água baixou, as plantas caíram lá dentro e simplesmente eu as removi. Por isso que eu estou fazendo a rega delas aqui fora. Então estou explicando a importância. Caso você tenha plantas emersas no seu aquário, que são plantas que ficam com as raízes dentro do aquário, e você não tem essa prática, comece. Vocês vão ter plantas aí hidratadas, vocês vão ter plantas saudáveis e todas as impurezas serão removidas. Se vocês ainda não têm plantas emersas e pretendem colocar, já anota essa dica aí, porque vai ser de grande valia, digamos assim, vocês terem essa prática no aquário de vocês. Agora nós vamos para a próxima etapa e concluir aí o nosso processo de manutenção aqui do nosso aquário plantado. Um aquário plantado de 84 litros, pessoal. Eu coloquei o celular aqui agora numa parte mais alta, porque eu queria falar com vocês, antes de fazer esse procedimento, de mais um produto que aqui na manutenção, não só do meu aquário plantado, mas de centenas de milhares de pessoas, esse processo também ele é feito utilizando esse mesmo produto, que é o ativador biológico, o BioPlus, também da Basiflora. Nós usamos esse ativador aqui todas as vezes que nós fazemos a TPA no nosso aquário. Esse ativador aqui é um produto de extrema importância, porque quando nós fazemos a TPA do nosso aquário, nós perdemos ali não só alguns nutrientes, mas também perdemos algumas bactérias importantes que vai junto com a sifonagem, quando a gente faz a sifonagem no nosso aquário. E é preciso a gente ativar essa biologia toda do nosso aquário. E com o que a gente faz isso? Com o BioPlus. Eu vou ler aqui para vocês alguns dos benefícios que esse produto traz para o nosso aquário. Ele reduz a amônia e o nitrito. Essa foi a minha principal surpresa utilizando esse produto no meu aquário. Eu estava com uma grande dificuldade para zerar a amônia aqui no plantado. Mas depois que eu comecei a utilizar esse produto aqui, a amônia zerou, pessoal. Eu estou falando para vocês porque eu fiz um vídeo, postei lá no Instagram, coloquei nos stories, falei com o pessoal, com meus amigos aquaristas também que estão mais próximos. Então assim, o que eu estou falando para vocês aqui são experiências que eu vivi. Eu tinha muita dificuldade. A amônia aqui no aquário não saía de 0,50. Tive um pico de amônia aqui dentro desse aquário. Já perdi peixes por causa dessa questão da amônia. Mas a partir do momento que eu comecei a dosar o BioPlus, esse ativador biológico, no meu aquário, em 30 dias eu zerei a amônia. Coisa que eu não consegui dentro de um ano, eu consegui em 30 dias, que foi zerar a amônia utilizando o BioPlus. E tem mais, além de zerar a amônia e o nitrito, ele reduz a matéria orgânica, ele auxilia no controle de algas, reduz a mortalidade. Você faz a reposição dele após cada TPA ou se você também tiver aí no processo de ciclagem do seu aquário.
A água fica mais cristalina e isso também nós podemos comprovar. Acho que daí também você já pode perceber. Não é nem porque eu fiz a TPA, eu mexi no substrato, eu fiz várias coisas aqui no aquário e vocês verem que a água está limpa e o filtro ainda está desligado, tá certo? E ele serve tanto para o aquário doce como também para o marinho. E estimula também o crescimento das plantas, que é por isso que a gente tem um aquário plantado, né? Nós queremos ver plantas grandes, saudáveis e esse ativador biológico aqui, meus amigos, vai ajudar você em todos esses processos. E agora chegou a hora da gente dosar aí os 4 ml. Antes da gente fazer a dosagem, fala aqui no rótulo que nós devemos agitar, tá certo? Eu utilizo uma seringa para poder dosar a quantidade certa. E aí eu venho aqui, viro um pouco o produto, encho aqui a seringa, venho aqui até a medida dos 4 ml, cheguei, 4 ml, venho aqui agora e ó, pronto. Dosamos aí o nosso ativador biológico. Vamos agora ligar o nosso filtro e deixar aí, né, que no decorrer dos dias esse ativador biológico ele venha fazer o processo que ele tem que fazer aqui dentro do aquário, tá certo? Agora nós vamos para a parte final. Nós vamos agora para a parte que sinceramente, eu vou falar para vocês. É uma das partes que eu mais gosto tendo um aquário plantado, que é a parte de fertilização. Hoje nós vamos dosar o NPK, então eu estou aqui com o potássio, estou aqui também com o fosfato, né? Tá molhado porque eu estava aqui borrifando as plantas, como vocês viram anteriormente. Estou aqui também com o carbono líquido. O carbono líquido nós dosamos todos os dias. Aqui nós temos um cronograma de fertilização. Segunda, quarta e sexta nós dosamos NPK. No decorrer dos dias, ferro e micronutrientes. Dosamos a quantidade de ml certa. Todos esses produtos vêm indicando a quantidade certa, que são 2,5 ml para cada 100 litros. Outros são 4 ml para cada 100 litros. Depende muito, mas eles vêm indicando sempre para a litragem de 100 litros. Mas como o nosso aquário é de 84 litros e o seu aquário pode ser de uma litragem totalmente diferente, ou para mais ou para menos, você tem que fazer um cálculo para descobrir aí qual a litragem correta do seu aquário, para que você venha dosar a quantidade certa do produto e não venha dosar nem a mais e ter problemas e nem a menos e não ter resultado, tá certo? Então, tome cuidado com isso. Se está mostrando lá que é para 100 litros, o seu aquário, por exemplo, é 150, 200 litros, você faz o cálculo e dosa a quantidade correta. Se é 100 litros e o seu aquário é menos, assim como o meu, que é de 84, aí você vai fazer o cálculo e vai descobrir qual a quantidade correta que você deve dosar aí no seu aquário. Então vamos agora para esse processo de fertilização. Não falei do carbono líquido, mas o carbono líquido também é dosado aqui no nosso aquário todos os dias. Independente do nutriente que for ser dosado, nós colocamos aí uma quantidade de carbono líquido. Aos domingos nós não fertilizamos com absolutamente nada, mas entramos com o carbono líquido aqui no nosso aquário. E o resultado já observei hoje, por incrível que pareça, hoje que eu tirei o dia para fazer a manutenção aqui do aquário e registrar essa TPA para postar aqui no canal, eu observei que tem 2 plantas que estão começando a colocar flores. Pois é, meus amigos, então isso é fruto de um cronograma alinhado ao fotoperíodo, porque eu não falei também aqui com relação ao fotoperíodo, mas nós temos um fotoperíodo aqui da nossa luminária caseira, a luminária desse aquário é uma luminária caseira. Nós temos aí um fotoperíodo de 8 horas, de segunda a domingo. Ele liga a partir das 14h30 e segue aí até as 9h30 da noite ou às 22h30, não me recordo bem, mas são exatamente 8 horas de fotoperíodo nessa luminária
que é uma luminária caseira, pessoal. Vou contar para vocês rapidamente a história dessa luminária. Essa luminária ela foi feita numa loja aqui da cidade, né? Uma loja de aquarismo, que foi onde eu fiz esse aquário. Levei as medidas para eles fizeram o corte, fizeram a colagem, montou toda a luminária, colocou aí, né, os LEDs que são apropriados para o aquarismo, com a quantidade de espectros ideais para esse aquário, e eu simplesmente comprei um aparelho que é chamado de dimmer, é um controlador de Wi-Fi. Coloquei aqui na luminária, sincronizei ela com a Alexa, baixei o aplicativo que dá para usar aí com o dimmer, configurei esse horário, os horários e as intensidades também dessa luminária. Infelizmente eu não consigo controlá-la por cores, mas consigo controlar a intensidade de cada uma delas, e assim eu estou utilizando essa luminária aqui no aquário e estou tendo bons resultados. Espectros adequados para esse aquário estão sendo utilizados. A luminária liga a partir de 1% às 2h30 e vai até 60% até as 15h30. A partir daí, ela começa a fazer o inverso, né? Que é reduzir a potência, tá certo? Então a gente tem todo esse controle aqui no aquário e as plantas têm se desenvolvido. Então você vê que não é só a questão do produto, não é só a TPA, é esse conjunto de fatores que vai fazer com que você venha a ter sucesso no seu aquário. Agora nós vamos aí concluir a nossa TPA fazendo a fertilização do nosso plantado. Chegamos aí ao final, né, do nosso vídeo, encerramos a nossa manutenção, fizemos a troca parcial de água, fizemos a rega das plantas com a água que nós removemos da nossa TPA, logo em seguida nós fizemos a manutenção do nosso filtro, onde nós lavamos o perlon, né? Ainda não havia necessidade de fazer a troca do perlon, mas fizemos aí a lavagem do perlon. Logo em seguida colocamos novamente, fizemos aí a rega, né, das plantas emersas do nosso aquário. Também nós fizemos a dosagem tanto do ativador biológico como também de todo o processo aqui de fertilização, né, que hoje nós fertilizamos com NPK e também com carbono líquido, e utilizamos o condicionador de água. Utilizamos o condicionador de água, essa linha completa da Basiflora, que é a parceira do nosso canal e também lá do nosso Instagram. Quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o finalzinho desse vídeo. Quero convidar também a você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, ativar todas as notificações, a curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos aquaristas, para que eles possam pegar aí algumas dicas que nós deixamos aqui para todos vocês, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua manutenção, tá certo? E também quero te convidar para acompanhar tudo que nós postamos lá no Instagram. O nosso Instagram é @jardim-subaquático. Lá nós postamos a nossa rotina diária, porque não temos somente esse aquário, temos mais 7 aquários. Aqui embaixo nós temos um aquário de 25 litros, que é com o nosso Beta. Beta esse que em breve vai estar participando também de uma competição. Temos outros aquários lá na minha pequena Fish Room. Então nós postamos no Instagram nossa rotina diária, manutenção, fertilização, os problemas que sempre surgem, que a gente tem que resolver. Enfim, lá é algo bem legal que a gente faz e eu convido a você também a curtir, a seguir o nosso perfil do Instagram, @Jardim Subaquático. Tá certo, pessoal? Foi um prazer ter todos vocês até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo!